Os iranianos, embora fossem sérios, sabem que os americanos não foram sérios. E sabem que os americanos agora não estão sendo sérios. Então os iranianos não têm outra opção a não ser continuar lutando, porque sabem que se disserem certo, vamos aceitar um cessar-fogo, Trump vai agir de forma enganosa. Ele vai trapacear o Irã, vai enfraquecer o Irã. Portanto, seria uma atitude muito tola de qualquer líder iraniano dizer, certo, estão impondo pressão sobre o povo iraniano, então vamos fazer um cessar-fogo. Trump vai usar isso. Quer dizer, ele não se importa nem com a própria assinatura. Vai usar isso para enfraquecer o Irã. Então, neste momento, os iranianos realmente não têm outra opção a não ser seguir em frente com tudo. Eles dizem, certo, vocês pressionam a gente, nós vamos aumentar a pressão sobre vocês. Vocês aumentam a pressão sobre nós. Nós aumentaremos a pressão sobre vocês. E também devemos levar isto em conta. Os iranianos estão se preparando para a guerra. E o Irã é muito mais capaz de produzir mísseis, novos mísseis e novos drones do que os americanos são capazes de produzir seus próprios mísseis ou seus próprios sistemas de defesa antimísseis, por razões que você conhece muito melhor do que eu. Você é especialista nessa área. Eu não sou. Mas os iranianos estão expandindo suas bases subterrâneas. Estão expandindo seus centros de comando e controle. Estão desenvolvendo nova tecnologia de mísseis. Vimos que durante os 13 dias de combates, os mísseis e os drones foram mais eficazes do que até mesmo durante a Guerra de 40 dias. E durante a Guerra de 12 dias, eles foram mais eficazes do que na Guerra de 40 dias. Então o Irã está evoluindo. O Irã está avançando, está progredindo. Seus mísseis e drones estão melhorando com o tempo, enquanto os Estados Unidos enfrentam uma crise. Então, o Irã sabe que se entrarmos em guerra, os americanos podem nos atingir duramente. Trump pode atingir o Irã duramente, mas o Irã pode revidar. E, quando os Estados Unidos ficarem sem esses sistemas críticos de defesa aérea, o Irã ainda terá mísseis e drones. E se os Estados Unidos atacarem a infraestrutura crítica do Irã, o Irã destruirá tudo na região, porque todos esses países são basicamente representantes dos Estados Unidos. Eles são conspiradores contra o Irã. E quando isso acontecer, uma depressão econômica global estará garantida, porque aí ninguém mais poderá manipular o mercado. Ninguém poderá dizer, bem, talvez amanhã, talvez na semana que vem, alguma coisa aconteça. Quando as pessoas virem imagens de campos de petróleo em chamas e refinarias de gás natural liquefeito em chamas, vão saber que acabou. E então, milhões de pessoas terão de deixar a Península Arábica, e o mapa vai mudar. Tudo vai mudar. Então, espero que nunca cheguemos a esse ponto. Mas cada vez mais, parece que essa é uma possibilidade real. E mesmo que isso não aconteça, por enquanto não parece haver nenhuma luz no fim do túnel. Então, os dois lados vão aumentar a pressão e tornar a vida pior para todos no mundo. Mas a diferença entre o Irã e os Estados Unidos é que os iranianos sabem que se submeterem, se aceitarem as exigências de Trump, então o país está acabado. E por isso, os iranianos comuns vão resistir. Mas o povo americano sabe que isto é uma guerra. Esta é uma guerra de Netanyahu. Esta é a guerra de Kushner. Esta é a guerra de Witkoff. Esta é a guerra dos que colocam Israel em primeiro lugar. Isto não é para o povo americano. Na verdade, eu já falei sobre isso antes no seu programa. Há um livro muito bom, Going to Tehran, que eu realmente recomendo que todos leiam, de Flynn e Hilary Mann Leverett. Foram duas pessoas que trabalharam na Casa Branca. Eles estavam dizendo, em Going to Tehran, uma década atrás, mais de uma década atrás. Quer dizer, no livro, eles discutem muitos dos mitos sobre o Irã que ouvimos no Ocidente. Mas diziam que essa guerra se tornaria inevitável, a menos que os Estados Unidos mudassem sua política em relação ao Irã. E neste momento, a previsão deles se mostrou profética. Mas o que eu acredito agora é que há dois caminhos possíveis. Um é aquele em que as coisas vão piorando gradualmente e piorando muito.
e o outro é aquele em que as coisas ficam muito ruins, de repente. Mas Trump fechou a porta para qualquer outra opção. Então, um cenário é um cerco, em que o mundo fica sem hélio, enxofre, gás natural liquefeito, combustível e assim por diante. E o outro é a destruição de todas as usinas na região do Golfo Pérsico. E essa é a questão. Por qual caminho isso vai seguir? Porque eu recebi aqui um comentário de uma certa pessoa que afirma ter algum conhecimento e sugere que o Irã pode estar se preparando para iniciar um desses dois cenários, provavelmente uma escalada mais lenta, possivelmente em questão de dias, se o presidente Trump não fizer algo na linha do que Galibaf estava dizendo. O que você acha disso? Obrigado. Bem, uma das coisas que os iranianos estão dizendo é que não há cessar-fogo. Não estamos em um cessar-fogo. Então, o que isso significa? Se não estamos em um cessar-fogo, isso quer dizer que podemos atirar quando quisermos. Os americanos podem atirar quando quiserem. Então, basicamente, isso significa que, se os iranianos dispararem mísseis, eles podem dizer... Quero dizer, basta lembrar que depois dos 13 dias, quando os americanos reiniciaram a guerra, depois que Trump rasgou o memorando de entendimento, quando os Estados Unidos pararam, para minha surpresa, o Irã não parou. O Irã atingiu alvos importantes dos Estados Unidos, especialmente na Jordânia, mas também no Kuwait e no Bahrein. Então, fiquei um pouco surpreso que os iranianos tenham continuado. Os iranianos queriam dizer aos Estados Unidos: vocês não ditam os termos. Vocês não ditam mais os termos do confronto. E agora, quando os iranianos dizem que não há cessar-fogo, basicamente para mim, isso soa como se estivessem dizendo: podemos atacar quando quisermos. Somos capazes de atacar. Temos o direito de atacar quando quisermos. Especialmente porque guerra de cerco é guerra. Então acho que o comentário que seu amigo fez é muito válido. Não sei se o Irã vai seguir por esse caminho, mas há muitas formas de seguir nessa direção sem fazer isso diretamente. Uma delas é provocar o outro lado a começar uma guerra. Então os iranianos poderiam de fato fazer algo para pressionar Trump a iniciar a guerra, ou reiniciar a guerra aberta, para que os iranianos pudessem retaliar. Mas uma diferença que vemos agora, e que não existia no passado, é que estamos vendo, pela primeira vez, o eixo da resistência começando a se envolver mais diretamente, especialmente o Iêmen. No caso do Iraque, eles se envolveram até certo ponto no passado. Mas agora vemos o Iêmen muito mais ativo. E mesmo enquanto falamos, o Iêmen não está pressionando nem de longe tanto quanto poderia. Ainda assim, está atingindo os sauditas com muita força, tanto no Mar Vermelho, quanto em suas instalações petrolíferas, e também suas tropas e seus aliados dentro do Iêmen. E eles têm sido muito eficazes. Então está claro que eles têm muito poder. E depois há a resistência no Iraque, que no fim das contas, se a situação apertar, acho que desta vez será muito diferente de antes. Portanto, temos uma situação diferente da que tivemos durante a Guerra de 40 Dias. E no fim das contas, acho que não vejo nenhum caminho para a vitória de Trump, sendo bem direto. Embora, obviamente, eu não tenha nenhuma simpatia por Trump, seu círculo ou os sionistas. Eu desprezo o sionismo, mas não vejo nenhum caminho para a vitória. E acho que, no fim das contas, o Irã está destinado a prevalecer. Pode ser muito doloroso. Os Estados Unidos podem atacar o Irã, atingir sua infraestrutura essencial, e podemos enfrentar grandes dificuldades nos próximos meses ou nos próximos 2, 3 anos. Mas o mesmo vai acontecer com o resto do mundo. Se as instalações de petróleo e gás, e todas as outras coisas que discutimos, forem destruídas, será como se o mundo inteiro estivesse sendo bombardeado. As fábricas não precisam ser bombardeadas para se tornarem inúteis. Elas simplesmente param. E isso vai acontecer no mundo todo. Certo, sim. Se chegarmos ao pior cenário, vamos ter que ver isso. Uma das coisas que me preocupa, você mencionou as PMF no Iraque,
é que continuo vendo relatos anedóticos e algumas inferências diretas de que se tudo desmoronar completamente, talvez não vejamos apenas disparos de mísseis. As PMF supostamente poderiam avançar sobre o Kuwait. O que você acha disso? Você considera essa uma possibilidade legítima ou isso está sendo exagerado? Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Em primeiro lugar, os iraquianos sempre acreditaram que o Kuwait fazia parte do Iraque. E o Irã, não acho que o Irã tenha problema algum com isso. Então, se eles entrarem no Kuwait, o Irã obviamente não vai reclamar. E não há nada que o Kuwait possa fazer a respeito. Eles podem ir além do Kuwait. E isto não é 1990, nem 1991. O mundo mudou. Não há nada que os Estados Unidos possam fazer a respeito. Certo. E a situação global é... Estamos vivendo, de certa forma, em um universo diferente. Na verdade, eu sempre disse, quer dizer, não sempre, mas venho dizendo há muitos anos, que dois acontecimentos, nos anos 1990, foram como uma maldição para os Estados Unidos. Um foi a queda da União Soviética e o outro foi a vitória dos Estados Unidos no Kuwait. Porque os Estados Unidos, antes do colapso da União Soviética e antes da vitória no Kuwait, eram muito mais cautelosos e muito mais sensatos na forma de lidar com os assuntos internacionais. Mas depois disso, tornaram-se completamente arrogantes e imprudentes. Mais tarde, vimos as guerras sem fim. Agora, como essas guerras começaram e do que se tratou o 11 de setembro, isso é outra questão. Mas os Estados Unidos ficaram quebrados. E em 3 décadas, ou digamos, 3 décadas e meia, os Estados Unidos têm hoje um poder muito menor como resultado disso. Então, acho que essas 2 grandes vitórias dos Estados Unidos foram, na verdade, 2 maldições que enfraqueceram o país. E o problema que os Estados Unidos têm hoje, e não estou falando das pessoas comuns, acho que os americanos comuns são muito realistas. Eles veem o genocídio em Gaza e se opõem a ele. Por quê? Porque os americanos comuns são pessoas decentes. Quando veem os fatos, mesmo que as redes sociais estejam tentando escondê-los, quando veem os fatos, lidam com isso de uma forma moral, como todo mundo no mundo. Mas as elites dos Estados Unidos, na minha opinião, ainda acham, mas você saberia melhor. Se eu estiver errado, me diga. Acho que elas ainda pensam que estão nos anos 1990. Eu digo isso o tempo todo. Digo que já não é mais 1992, mas ainda agimos como se fosse. Então, esse é um tema recorrente aqui no nosso programa. Quero perguntar, eu sei que nosso tempo está um pouco curto. O que você pode nos dizer sobre o que está acontecendo entre o Irã e Omã? O presidente Trump se pronunciou ontem, eu acho, e disse que vai explodir eles, porra. Se ficarem no caminho e se não fizerem, imagino o que ele está mandando fazer nos bastidores. E parecia, cerca de uma semana atrás, que Irã e Omã tinham chegado pelo menos a um entendimento geral sobre como o ataque seria evitado. Mas isso continua não sendo tornado público. E hoje de manhã, eles voltaram a dar a entender que isso estava prestes a se tornar público, mas ainda não aconteceu. O que isso me diz é que ainda há uma pressão enorme, pressão diplomática, política e econômica, sendo exercida sobre Omã pelo lado dos Estados Unidos, mas que eles ainda não estão cedendo a isso. O que você pode nos dizer sobre essa dinâmica? Bem, me disseram há cerca de uma semana, talvez alguns dias, 10 dias atrás, uma semana atrás, não tenho certeza de quando, que havia um acordo geral entre o Irã e Omã, e que basicamente as negociações tinham terminado. Mas depois, então as questões não estão totalmente resolvidas. Mas obviamente Trump está fazendo essas ameaças contra Omã por um motivo. E é porque o Irã exige que o acordo entre Irã e Omã contenha 2 coisas. Uma é que o Irã tenha supervisão sobre os navios que entram e os que saem do Golfo Pérsico. A segunda é que sejam cobradas taxas,
seja por proteção ambiental, seguro, manutenção, seja lá pelo que for. Mas o Irã vai cobrar taxas. Agora, quais são os detalhes? Quais são as divergências atuais? Eu não sei. Não estou envolvido e não conheço os detalhes. Mas, obviamente, quando Trump ameaça fazer isso ou aquilo contra Oman, isso significa que ele está ameaçando o país para que não aceite os termos do Irã. Mas, se Oman não aceitar, então não teremos um acordo. E se não tivermos um acordo, não poderemos ter um acordo sobre mais nada dentro da estrutura do... E você sabe se nas conversas com Oman, eles também se beneficiariam financeiramente dessas taxas, ou seria apenas o lado iraniano? Os iranianos disseram que depende de vocês. Disseram, olha, nós queremos. Na verdade, os iranianos prefeririam fazer isso com Oman. Aliás, as relações entre Irã e Oman têm sido tradicionalmente as melhores entre todos os países do Golfo Pérsico. Quer dizer, Oman, nesta guerra, Oman ajudou os Estados Unidos até certo ponto. Os iranianos não estão felizes com isso. Mas nos anos 1980, quando todos esses países apoiavam Saddam Hussein, e os Estados Unidos e a União Soviética, aliás, também apoiavam Saddam, Oman tinha as melhores relações com o Irã entre todos esses países. Eles estavam dando algumas centenas de bilhões de dólares a Saddam para matar iranianos. Oman, eles mantiveram boas relações com o Irã. E desde então tem sido assim. Mesmo antes da Revolução, a relação entre o Irã e Oman sempre foi muito boa. Então os iranianos estão dizendo, olha, queremos que vocês estejam nisso com a gente. Vocês podem se beneficiar disso, meio a meio, dependendo do grau de envolvimento de vocês. 25, 75 ou nada. Mas preferimos que vocês façam parte. No entanto, se vocês, por qualquer motivo, sob pressão americana ou por qualquer outra razão, decidirem não participar disso, nós vamos controlar mais essa via marítima. Então, com vocês, ou sem vocês, vamos manter o controle do Estreito de Hormuz. E eu queria saber se você pode, dentro do que sabe, claro, pela perspectiva de Oman, quais são os prós e os contras de seguir adiante e trabalhar com o Irã, deixando os Estados Unidos irritados, ou ceder à pressão e agradar aos Estados Unidos. O que cada uma dessas opções faria com Oman? Quais seriam os prós e os contras de seguir em cada direção? Oman quer negociar. Oman quer fazer parte desse processo, dessa autoridade sobre essa via marítima, porque isso vai beneficiá-lo. E Oman, em comparação com alguns dos outros países do Golfo Pérsico, tem menos recursos naturais. Então, se tiver a capacidade de cobrar taxas, ou mesmo que não tenha, pelo fato de ter assinado uma convenção internacional que o Irã não assinou, e aliás, hoje em dia, o que valem as convenções internacionais quando você pode simplesmente fazer guerras contra países? Sabe, então, tudo está sendo minado. Mas mesmo que Oman não queira se beneficiar diretamente por ter assinado uma convenção internacional, o Irã poderia ajudá-lo a se beneficiar indiretamente. Então, Oman gostaria de fazer parte desse processo. Isso dá mais peso a ele. Torna tudo mais importante. Mas é claro, eles têm medo do Trump, porque ele pode simplesmente decidir bombardeá-los, destruir o país deles. Quer dizer, num dia, ele bombardeia a Nigéria. No outro, ameaça tomar o Panamá, ameaça o Canadá. Então por que eles não teriam medo dele? Ele assassinou o Ayatollah Khamenei, massacrou todas as nossas crianças em idade escolar em Minab, e as adolescentes estavam jogando vôlei em Minab. Esqueci o nome da cidade. Mas sabe, quando Trump, Lomert, na cidade de Lomert, quando Trump faz esse tipo de coisa, obviamente, eles vão ter medo dele. Outra coisa que eu acho importante é a seguinte: por que os iranianos querem controlar o estreito? Não é só uma questão financeira. Na verdade, eu não acho que a questão financeira seja a mais importante, embora também seja importante. Porque o Irã quer reparações. Todos esses países ajudaram os Estados Unidos a travar uma guerra.
mas veja os problemas que os Estados Unidos estão tendo agora com logística. É porque os Estados Unidos não podem mais usar o Golfo Pérsico, que a Marinha dos Estados Unidos está enfrentando essa crise. Então o Irã quer garantir que os Estados Unidos nunca mais possam usar o Golfo Pérsico. Bem, essa é a perspectiva do Irã. E é completamente compreensível. Ainda está para se ver como vamos lidar com isso. Voltando a este comentário aqui, do Matt Bracken, que eu acho que vai participar do nosso programa amanhã, se não estou enganado. São muitas bases que terão de ser abandonadas. A minha organização, Defense Priorities, vem trabalhando nisso há muito tempo e concordando que é isso que precisamos fazer, porque não é do nosso interesse. E nós falamos sobre isso, a exposição que isso nos traz. Não o benefício, mas a exposição e o risco. E agora isso está literalmente acontecendo em tempo real. Mas o problema é que eu não vejo como Trump algum dia faria isso voluntariamente, porque todos vão reconhecer isso como uma derrota aqui. Então parece que estamos apenas meio que voltando ao mesmo ponto. Você disse há pouco que não vê como podemos resolver isso pacificamente. Eu também não vejo como, e temo que estejamos prestes a voltar a um conflito armado que pode tomar vários uns ruins, como você meio que apontou. Sim, e sabe, eu concordo completamente. Essas bases e muitas outras, se os Estados Unidos simplesmente as fecharem, isso será benéfico para o povo americano. Antes de tudo, isso é... E eu concordo, eu não deveria estar falando disso na sua frente. Você entende disso muito melhor do que eu. Mas isso é coisa do século XX. É um modelo do século XX que não funciona na era dos drones, dos mísseis e assim por diante. Ironicamente, os iranianos estão travando uma guerra do século XXI e os americanos estão travando uma guerra do século XX. Então essas bases militares não beneficiam o povo americano. E sabe, o Irã não odeia o povo americano. O Irã não quer guerra com... Sabe, eu mencionei o livro Going to Tehran várias vezes em diferentes programas. Se um dia você puder convidar um dos coautores, Flint Leverett ou Hillary Leverett, duas pessoas muito acadêmicas e conhecedoras, que trabalharam na Casa Branca, eles diriam a mesma coisa. E eu acho que muitas pessoas estão começando a entender isso. Quero dizer, Joy Cantu já esteve no seu programa várias vezes e disse, ele próprio, em sua carta de demissão, que o Irã não é uma ameaça aos Estados Unidos. O Irã não está buscando armas nucleares. Isso tudo é por causa do regime israelense. São os Kushner, os Witkoff, os defensores de Israel, os judeus sionistas e os cristãos sionistas, não os judeus em geral. Neste momento, 44% dos judeus nos Estados Unidos, com menos de 35 anos, estão dizendo, segundo uma pesquisa, que palestinos e judeus deveriam viver juntos em um só estado, como iguais. Essa é a posição iraniana. Então, jovens judeus nos Estados Unidos, e jovens de todas as origens e religiões em todo o país, estão despertando para esse fato. Eles estão enxergando além da propaganda. E os judeus, é claro, têm de lidar com mais propaganda, porque tem a mídia tradicional, e depois tem a comunidade judaica sionista tentando fazer propaganda para eles também. E isso mostra como tantos jovens judeus têm integridade intelectual quando enxergam através disso e dizem não, não aceitamos isso. Então, o mundo está mudando. Acho que cada vez mais os americanos estão reconhecendo que o Irã não é uma ameaça. Quero dizer, se eles simplesmente olharem para o mapa, verão que o Irã não é uma ameaça aos Estados Unidos. E não é uma ameaça à Europa, muito menos aos Estados Unidos. Mas eles querem que os americanos vivam com medo, porque se beneficiam disso. Certo, sim, não há dúvida quanto a isso. Olha, acho que vamos ter que encerrar por aqui, cruzar os dedos, rezar e torcer para que de alguma forma se encontre uma solução que não resulte em uma nova retomada catastrófica da guerra.
mas agradecemos muito por ter vindo e explicado tudo isso hoje. Mesmo que seja algo que talvez não queiramos ver, é a verdade. E é disso que precisamos ter mais. Muito obrigado por participar, professor. Obrigado. É sempre uma honra participar do seu programa. Sabe, eu não tento convencer você a comprar ouro, nem dizer como administrar sua carteira de ações. Mas há uma forma de você nos ajudar. Inscreva-se, clique no botão de curtir e compartilhe isto com alguém que você ama.